Do Milton Martins, que eu sou fã de carteirinha. Rosana Rossini, que eu com ela, que é a Bru Colorida. Do Césio, nada é por aqui. Conhecendo o Cupim da City, que é a Bárbara Fagundes. Eu tô com Marília Almeida e hoje a Mônica Guimarães conversando. Programa Heloísa Pedrosa, cheio de novidades para você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje, entrevistas exclusivas para a gente pensar um pouco sobre a psique humana. Afinal de contas, essa história do luto, será que é interessante a gente pensar sobre isso? Lógico que é. E eu trouxe entrevistas exclusivas para a gente acompanhar. Também acompanhei para você conhecer junto comigo o Cupim da City. Você vai adorar esse bate-papo com o Tonhão e conhecer esse espaço novo que chega a Ribeirão, mas que traz história do Cupim Casqueirado. A gente está prestigiando também a pré-estreia do filme Maria B, do Milton Martins, que está acontecendo no Ribeirão Shopping, nos cinemas UCI. Vamos que o programa está imperdível e você vai adorar. E olha aí, hoje é dia de pré-estreia, a gente está aqui prestigiando Maria B, que é produção e direção do nosso querido Milton Martins, que eu sou fã de carteirinha, adoro de paixão e tenho que estar aqui para dizer que parabéns por essa iniciativa. Milton, conta pra gente como é que tudo começou essa história do Maria B, que a gente hoje vai aqui acompanhar. É uma ideia que nasceu originada de uma paixão que eu tenho por antigas estações de trem, né? Eu descobri que na região, na São Simão, em uma estação ocorreu um crime no final do século XIX. E aí eu pesquisei sobre esse fato e procurei fazer uma trama, um roteiro em que esse passado pudesse falar com esse presente, em que o crime lá repercutisse na vida da personagem no presente. E a gente foi muito feliz, porque a gente teve a participação de equipes de Ribeirão e da região também, um trabalho muito bem elaborado com o apoio de todos. Milton, quando você fala de produzir, eu fico imagino mesmo, né? O que é todo um bastidor, né? Quantas pessoas envolvidas? Conta um pouquinho essa história aí da produção mesmo. A produção demorou 1 ano e meio para ser concluída, né? Desde a ideia até agora a exibição. E contou com a participação de 15 atores de Ribeirão Preto e também da região. E uma equipe, um elenco e mais o cast de aproximadamente 30 pessoas. Foi um trabalho bem assim, inclusivo, né? Teve bastante gente da região aqui, contemplou diversos profissionais. E também estou sabendo que para quem quiser depois, que não pegar aqui o filme, né, para assistir ao cinema, né, tem a plataforma digital. Fala pra gente um pouco mais. O filme vai estar a partir de hoje na plataforma takeplaybrasil.com.br, que foi desenvolvida por nós, para que o público possa acessar não só o filme, como também uma série de podcasts e vídeos de toda a equipe técnica, de como foi fazer essa obra desde a ideia até a exibição. E além de outras obras minhas que estão lá na plataforma. Bom, Milton Martins, e a gente agora vai acompanhar e vai dar um pouquinho de spoiler, bem pouquinho, do Maria B. Sucesso, Milton, parabéns. Obrigado, Heloísa. Obrigado pela presença. Bom, e o programa tá com ela, a protagonista, ela que faz a Maria B, Rosana Rossini, que honra. Olha, eu imagino que deve ser muito interessante criar uma personagem numa trama de suspense. E eu acho muito emocionante pensar que eu tô com uma atriz de cinema. Que coisa boa. Conta pra gente um pouco essa aventura da Maria B. Ah, é uma delícia, né? Como que eu posso falar? É uma personagem, assim, bem diferente, né? Porque vem fazer essa parte de suspense que eu nunca tinha feito. É a primeira vez que eu atuo nesse lance de suspense. E assim, uma personagem que remete a uma história muito interessante, né? Que é a história do crime do Cerrado, o envolvimento dela com essa história que a gente vai estar assistindo, não posso dar spoiler agora, né?
e assim, se envolver, trazer aquela história do passado para o presente, envolver nisso. Então foi um prazer enorme fazer, né? Desenvolver o personagem que o Milton inventou, Maria B, né? Então está sendo um prazer enorme, a ansiedade grandíssima de ver esse filme pronto, né? Bom, então a gente está aqui na pré-estreia e a gente daqui a pouquinho vai mostrar um spoiler do Maria B para você poder acompanhar. Rô, muito obrigada e sucesso! Obrigada a vocês. Tomara que gostem. Bom, e é isso aí. A gente está aqui acompanhando hoje a pré-estreia do Maria B. E a gente vai falar com ela, que é a Bru Colorida, que criou, é a figurinista do filme. E vai começar contando um pouco pra gente desse desafio que é ser figurinista. E como que no filme é esse movimento de repente, pensar a época, idealizar a roupa, criar as condições para ficar o mais próximo possível daquilo que é a proposta que o produtor está trazendo e como que essa cena fica dirigida e assim por diante. Conta pra gente, Bru. Bom, realmente é um grande desafio. A gente começa com o gênero do filme. Como tem um drama, um suspense ali, a gente já escolhe a cartela de cores que representa esse drama. Depois disso, a gente vai personagem por personagem, entendendo como é o cenário. A roupa precisa conversar com o cenário e com a personalidade de cada um. Então, se um é mais romântico, a gente puxa shape da roupa, cartela de cores que relembra esse romantismo. Se outro tem a personalidade mais forte, a gente já vai para cores mais fortes, mais escuras, vibrantes também, e sempre puxando personalidade, época do filme. A gente teve um vestido de época, onde a gente costurou, customizou para ter a cara da Belle Époque, que é a época que foi passado, e assim depois vindo para a atualidade com roupas bem modernas. Eu acabei de ver no quadro que as nossas escalas de plantão foram confirmadas para os próximos dias. Mais um plantão eu não aguento, tô à beira de um colapso. Eu vou te indicar o Dr. André. Ele é um ótimo psiquiatra. Agora eu tenho um bom motivo para tirar umas férias daquele hospital. Ao remetente. Misterioso. Essa carta tem minha letra. Impactante. Amiga, estou em um lugar bucólico, mas tem algo estranho aqui. Eu vou ver se encontro alguma coisa sobre a história desse lugar. Surpreendente. Até hoje eu não sei se aquela carta chegou ao destino dela. E o que o senhor sabe sobre aquela carta? A carta devia ter chegado adelante. A carta deve estar viajando em algum lugar do passado. Alguém deve estar fazendo alguma brincadeira comigo. Ficou fartando saber o nome da mulher. Quem sabe um dia não possamos cruzar o Atlântico. Escute o chamado do seu coração e vai ser feliz. O que eu faço agora? Um filme de Milton Martins. Vem aí. Maria B. Ecos do passado. Bom, Elô, aqui hoje a gente teve uma sessão do filme bem feito do Milton Martins, né, onde a gente pôde conferir 3 dos seus curtas-metragens, todo o processo de produção dele, da Guerra do Césio, Nada é por Acaso, e o atual filme dele, Maria B, Ecos do Passado, onde temos um suspense romântico, né, uma história bem bacana, onde durante toda a produção, durante a pandemia, o Milton Martins conseguiu captar essa essência do passado junto com o presente, fazer um amor se interligar, pesquisa de histórias de guerras, que aconteceu, guerra no passado, com o Dioguinho, que foi um matador aqui da nossa região. Então é uma história bem bacana que o Milton, que fez faculdade comigo de cinema junto, a gente conseguia fazer, ele segue, né, nesse ritmo fazendo filmes. Então eu, como um crítico, gostei bastante dessa história, gostei do jeito que o Milton conseguiu trabalhar durante a pandemia, gravar durante a pandemia, 1 ano e meio gravando, para conseguir um trabalho bem feito. Toda uma produção de época, e é algo que o pessoal vai conseguir ver, gostar bastante, e vai assistir na plataforma que o Milton está lançando, a Take B Brasil, e esperamos que ele siga fazendo grandes produções e o público vai gostar. Confiram lá que eu aprovo.
Programa Heloísa Pedrosa fazendo um tour e trazendo novidades. Pois é, hoje a gente está conhecendo o cupim da City, que está na Praça Rotary Clube 205. Ele, o famoso Tonhão do Cupim, vai contar pra gente as novidades da casa. Tonhão, parabéns, que espaço maravilhoso. Já sei que aqui dentro você pode atender até 270 pessoas. Você tem espaço para eventos corporativos. E o melhor de tudo, cupim casqueirado. Aí já não dá, é tudo bom demais. Pois é, Lu, muito obrigado pela visita. Sejam bem-vindos. E estamos aí novamente no mercado, a pedidos de pessoas que conheceram Cupim na 9. Nós estamos novamente voltando à operação aqui em Ribeirão Preto, trazendo novamente o cupim casqueirado, que é uma tradição que veio lá de Araçatuba, da região de Pecuaristas, né? E eu, em 98, fui o pioneiro aqui em Ribeirão, Elu. E a pedidos, voltei para oferecer isso tudo para o público nosso. Ribeirão Preto, prestigiadíssimo como um ambiente para lugares de lazer, família. Eu estou sabendo que aqui no seu espaço, além desse cupim maravilhoso e tradicional da história do Cupim da 9, você também recebe seus clientes com chopp diferenciado, espaço kids. Fala um pouco mais de todos esses atrativos do espaço. Pois é, Luísa, nós estamos aqui aberto todo dia a partir das 17 horas, sábados, domingos e feriados a partir das 11 com o almoço, recebendo aqui, temos um chopp da casa, promocional a partir das 17 horas a R$ 4,99. Temos espaço kids com monitora, aquele cupim casqueirado delicioso que você conheceu. E oferecendo tudo esse ambiente agradável, climatizado, área externa, com deck maravilhoso, gostoso, com uma boa vista, tranquilo, bom lugar para estacionar, enfim, fácil acesso e proporcionando tudo isso para vocês de Ribeirão Preto. Cupim da City. Praça Rotary Clube 205, cupim casqueirado, chopp gelado. Você também tem que vir aqui conhecer. Venha para nós. Aqui no Espaço Multisser do Ribeirão Shopping, a gente tem a jornada de autocuidado. E hoje quem está conversando comigo um pouquinho para falar para você sobre essa jornada é a Bárbara Fagundes, que é coordenadora. Bárbara, que sucesso, a presença das pessoas, os profissionais envolvidos. Conta pra gente. A jornada de autocuidado, ela está aqui como uma proposta, que é a proposta do Multisser, que é trazer prevenção em saúde mental e democratizar a saúde mental, né? Então, todas as terças-feiras, com convidados, além de cada semana, cada terça, ter uma psicóloga que trabalha aqui com a gente, que faz parte do nosso time e que traz assuntos importantes para conhecimento e principalmente para o autoconhecimento. Cada semana, cada terça é um assunto específico, né? E com uma convidada diferente. Para quem quiser acompanhar a programação está disponível no aplicativo do shopping, né, no Multi. E quando você entra, tem a programação de todo mês disponível, tanto já para você poder fazer a sua inscrição e também para você saber qual assunto você vai vir e assistir aqui com a gente na terça-feira. Convite feito, venha você aqui para o Espaço Multisser, na jornada do autocuidado, que você já entendeu que a inscrição é feita no app da Multi, que é do Ribeirão Shopping. Não tem erro, espaço para você frequentar, inscrições gratuitas com profissionais maravilhosos. Vem que você vai gostar. Bárbara, sucesso para vocês. Obrigada. Ela é doce, mas é um sopro. Olha só como é poético. E assim a gente fala do quanto pode ser, além de extremamente maravilhosa, fugaz. Essa é a vida. Eu estou com Marília Almeida, que está conversando em especial sobre esse tema, que é o luto. E eu queria muito trazer esse bate-papo para a gente aqui no programa. Fiz questão, convidei, consegui o espaço com ela e a gente vai conversar um pouquinho sobre tudo isso. Marília Almeida, parabéns. Te ver falando, te ver explanando
as questões relacionadas a esse momento, né, mostram que todos nós somos, né, enquanto seres humanos, muito impactados pela questão do luto. Isso está na nossa cultura, isso está na real dor que isso causa. Conta um pouquinho mais para a gente de como que tudo isso começou a ser de seu interesse para investigar. Eu penso que o luto, né, ele tá na clínica todos os dias, né, na clínica de psicologia, porque o luto, ele não é perder alguém que a gente ama para a morte, né? Então, o luto, ele pode vir de várias maneiras. Ele pode vir de uma imprevisibilidade do dia, como um salto quebrado, num evento importante que a gente está. Ele pode vir num término de um relacionamento. Ele pode vir das expectativas que a gente cria quando a gente fica grávida e as coisas não saem como a gente planejou, como a gente esperava. Então, ele está diariamente, né, com a gente, o luto, a perda de um objeto, a perda de uma expectativa. E é muito importante a gente pensar sobre ele, sobre os sentimentos que eles geram na gente, de medo, de ansiedade, de tristeza, e pensar em maneiras da gente ter autonomia diante dos imprevistos que acontecem na vida, para a gente conseguir escolher diante do imprevisto, ter liberdade de fazer as escolhas, as melhores escolhas que a gente conseguir naquele momento. Bom, se a gente não falava tanto no luto, no sentido da morte de pessoas, a pandemia foi uma escola para todos nós. De forma direta e indireta, todos impactados, né? De forma que a gente tem a questão da criança, do adolescente, da pessoa mais velha. Como que você vai entendendo essa relação do luto quando a gente fala em faixas etárias? Parece que a criança tem uma percepção, parece que o adulto tem outra, parece que as pessoas de mais idade têm outra, ou sou eu que estou arriscando bobagem? Na verdade, eu não falaria em faixa etária, eu falaria na individualidade mesmo do ser humano. Então, se a gente pegasse várias crianças, vários adultos e vários idosos, cada um, né, tem uma reação e um sentimento diante dos imprevistos, diante do luto, diante do próprio Covid, de uma maneira. Porque cada pessoa tem um recurso dentro dela. Então, eu falaria mesmo, né, nessa individualidade, nesse olhar individual para aquela pessoa, e não relacionado a uma faixa etária. Porque as pessoas, elas têm esses recursos, né, dentro delas, e cada pessoa tem um formato de lidar com os acontecimentos e com os imprevistos. Quando a gente fala da individualidade, a gente cada vez mais vê a questão da emoção se tornando algo que as pessoas estão finalmente disponíveis a reconhecê-las, a validá-las, e a gente vê que isso se torna algo muito importante, porque as pessoas parecem que antes não sentiam nada e agora elas sentem tudo. Como é que você está percebendo isso? Como é que você tem analisado isso? Eu acho que o sentir é uma das coisas mais importantes da vida. Porque se a gente nega os nossos sentimentos, né, a gente provavelmente vai ter um sintoma. Porque a gente não manda ele embora, né? A gente não manda o sentimento embora. Então, esse sentimento, ele vai para algum lugar. Então, eu acho que é importante a gente sentir. Mas também é preciso, e eu acho que na atualidade falta muito isso, que são as pessoas gerenciarem mesmo as emoções. O Dr. Augusto Cury fala uma coisa muito importante, né? Que uma pessoa, para ser piloto, ela precisa ter as técnicas e os conhecimentos, né, para dirigir uma aeronave. Uma pessoa que administra uma empresa, ela precisa ter as técnicas para fazer aquela empresa funcionar. E por que nós, seres humanos, muitas vezes a gente pilota a gente, né, o nosso eu, e muitas vezes a gente não tem as técnicas e as ferramentas para gerenciar as nossas emoções, os nossos comportamentos, né, para lidar com as situações da vida, com esses nossos sentimentos. Então, os sentimentos, eles são muito importantes, né? A gente precisa sentir, mas precisamos também saber gerenciar esse eu, né, que comanda as situações da vida
e a maneira como que a gente vai reagir e se comportar. Marília Almeida, segundo você mesma, com relação a tudo que você acompanha, nós estamos indo bem nessa gerência? Eu acho que algumas pessoas se saem bem, né? Eu falo muito sobre dar conta, né? As pessoas também, elas fazem o que elas dão conta. A gente tem o nosso temperamento, a gente tem o que a gente aprende socialmente, né? Com a nossa família, com as pessoas que a gente convive socialmente, com as pessoas que a gente convive no trabalho. Então, as pessoas, elas fazem o que elas dão conta. Então, eu acho que, na verdade, a falha não está nas pessoas, né? A falha está no fato da gente não ter acesso a aprender isso, porque eu acho que isso é um treino, é uma aprendizagem. A gente cuidar, a gente gerenciar as nossas emoções são treinos, né? É uma aprendizagem mesmo. E eu acho que a grande questão tá que a gente não busca isso e muitas vezes isso não é oferecido para a gente. Então, eu acho que, na verdade, falta mesmo uma educação em relação a gerenciar as nossas emoções, nossos pensamentos. Acho que o recado está dado. Olha que bacana. E vamos acompanhar, que sempre muito bate-papo, muita matéria importante para você aqui durante o programa. Marília, muito obrigada, sucesso para você. Obrigada a você. Programa Heloísa Pedrosa, trazendo para você mais aquilo tudo que você adora, além das novidades, assuntos que mexem com a gente. E hoje a Mônica Guimarães conversando comigo sobre a importância da gente falar sobre a fugacidade, a imperfeição da perfeição. Olha só, né? A vida, ela é feita de necessidades de conservar, mas ela é cheia de imprevistos. E no meio disso, até o luto é uma conversa importante. Mônica, como é que a gente começa a pensar isso tudo? Fala para mim como é que isso se tornou seu tema, como é que isso se tornou a sua curiosidade? Bom, o tema presença, né, como instrutora de mindfulness, faz todo sentido para mim, porque a gente vive num mundo onde a nossa cabeça não está em cima do nosso corpo, né? E dentro disso, eu vim estudar muito a impermanência da vida, que a vida é impermanente. Né? Eu marco um casamento na fazenda para ter o pôr do sol e chove. Então, as coisas fogem do nosso controle. Né? A maioria das coisas fogem do nosso controle. O que a gente pode controlar é o que está dentro. Né? E o luto é uma dessas coisas. Por quê? Porque todo mundo vai morrer. Todo mundo vai passar por um luto. Então, a gente nasce e a gente já pega uma senha e vai vivendo a nossa vida até chegar a nossa vez de ir embora. Né? Então, falar sobre isso, lidar com isso, aceitar a vida, a finitude, faz toda a diferença em como você lida com esse luto. Saber que é parte da vida, não que fique mais fácil, não que fique fácil, de maneira nenhuma fica fácil, né? Mas a gente aprender a lidar com isso e a gente pensar que o luto é consequência de amor, né? Só passa pelo luto quem amou. O amor dói em muitos momentos, mas o ápice da dor do amor é quando a gente perde alguém que a gente ama, né? Então, lidar com esse luto de maneira presente, sabendo, né, dessa impermanência, pode te ajudar a passar por essa fase. Não vai tornar essa fase fácil, como eu já disse, não vai tornar tudo lindo, mas vai te tornar mais forte para compreender mesmo que as coisas saem do nosso controle. Né? E a gente tem que viver de acordo com isso. Né? Sair do controle, né? Para algumas pessoas deve ter causado arrepios, né? Como se realmente o equilíbrio seja o tempo todo em tudo que é controlado. E aí eu vejo que as pessoas vão ficando meio enlouquecidas, né? Porque se as coisas não saem conforme elas planejaram, elas pensam que é um desastre. Essa irritabilidade que a gente percebe muito forte em algumas pessoas, essa expressão de violência que a gente vê muitas vezes, assim, que diz, gente, mas para que tudo isso? Por que tudo isso? É essa dificuldade de lidar com a impermanência? Você pensa que passa por aí, Mônica? Eu acredito que muitas vezes é por isso mesmo. A pessoa, a gente tenta, lógico, a gente quer. É mais fácil se a gente controla tudo, né? Se as coisas acontecem exatamente como a gente programou.
Mas, quando a gente percebe, né, que a única coisa que a gente controla é o que está dentro da gente. E que tem uma frase muito, muito linda, né, que eu gosto muito, eu vou citá-la aqui, é que a vida, a gente não pode escolher a música que ela toca, mas a gente sempre pode escolher como a gente dança a música que está tocando na nossa vida, né? Então, essa frase, ela traz muito dessa impermanência, muito das circunstâncias. E quando a gente não está presente no nosso dia, quando a gente não está presente na nossa vida, né, vivendo aquele momento, sem aumentar, sem deixar os nossos pensamentos levarem, né, conduzirem a nossa vida. Quando a gente está presente, a gente começa a agir em vez de reagir. Então, a gente lida melhor com essas circunstâncias e com tudo que acontece à nossa volta. Então, a gente está falando que presença me lembra aquela condição do observador. Sou eu observando que, de repente, hoje de manhã eu briguei no trânsito, e aí eu vou para minha casa e o meu filho me aborda por alguma questão e eu projeto toda uma raiva numa conversa com ele, e se eu tenho um observador, eu observo, mas, gente, essa raiva pertence a esse fato com o meu filho ou é a memória da minha manhã que no trânsito me azedou? Esse observador, você acredita que as pessoas têm facilidade de ter esse contato ou elas ainda não estão bem informadas que elas podem praticar isso? Eu acredito que elas não estão bem informadas, né? A gente muito tomado pelas emoções, muito tomado pelo momento, e a gente deixa muito se levar pelos nossos pensamentos, né? Então, acontece o negócio no trânsito, e a gente já ficou irritada para o trânsito. Aí, depois, a gente vai, atrasa para buscar o filho já sai bravo, porque aí você já fica mais irritado, então vai somando. Né? E quando a gente sabe que a gente pode trazer essa presença, avaliar cada momento de fora, como você falou, como um observador e falar, faz sentido eu deixar? Aí a gente percebe que a gente pode quebrar esse padrão a qualquer momento. A gente para, a gente volta para dentro, a gente percebe o que a gente está sentindo, se faz sentido, questiona realmente esse sentimento, se ele cabe nessa situação. E, a partir daí, a gente escolhe como agir, a gente escolhe como pensar a respeito disso, porque os pensamentos geram nossos sentimentos. Né? Então, a partir da administração dos nossos pensamentos, a gente consegue gerir nossos sentimentos. Olha que recado importante, olha que dica boa. Mônica, muito obrigada por esse bate-papo e sucesso para você. Muito obrigada a você.